Fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo ao nosso curso gratuito para o ENAM aqui da Verbo. Nesse curso você vai conhecer um pouco mais da nossa metodologia com professores que aprovam há mais de 20 anos. Uma metodologia própria que aprova em vários concursos nas carreiras jurídicas. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e estar aqui conosco. Agora presta atenção, se você quer garantir essa preparação e com certeza dar um passo a mais rumo à magistratura, clica aqui embaixo e conheça condições especiais para você que sim quer se tornar um magistrado. De novo, com esse curso gratuito, você vai ter uma amostra fantástica do que vai ter em nossos cursos. Com essa amostra gratuita, você vai sim conhecer a metodologia que vai te levar à aprovação. Eu te espero nos cursos e com certeza você não vai se arrepender de estar conosco. Meu aluno, um forte abraço e até mais. Olá pessoal, me chamo Rodolfo Cronenberg Hartmann, eu sou juiz federal há mais de 20 anos, sou doutor e mestre em Direito, autor de algumas obras em Direito Processual Civil e estou novamente com vocês aqui na Verbo Jurídico. Essa aula em específico é uma aula de apresentação para a prova do ENAM, o Exame Nacional da Magistratura. É a primeira vez que nós vamos ter uma prova como essa em todo o território nacional. E a Verbo lançou então um curso com aulas online, justamente preparando você para essa prova que se avizinha. O edital já foi publicado, todas as aulas serão gravadas, portanto, após a publicação do edital. E no meu caso, em Direito Processual Civil, nós temos uma carga horária, que eu vou fazer uma distribuição de todos os assuntos de acordo com aquilo que constou no edital publicado, tá? Também estive verificando alguns dados importantes. Você tem uma comissão acadêmica para a prova do ENAM, inclusive alguns são professores bem conhecidos. Em Direito Processual Civil temos o Procurador da República, Antônio do Passo Cabral, inclusive já tivemos a oportunidade de escrevermos juntos em coletâneas, em códigos comentados, então é muito interessante porque é um professor renomado, ele também leciona na UERJ, no programa de mestrado, doutorado, entre outras instituições. E então, para verificar que pelo menos em Direito Processual Civil a exigência vai ser muito boa, e da mesma forma a aplicação da prova vai ser feita pela FGV em todo o território nacional. Confesso para vocês que a nossa disciplina de Direito Processual Civil, no que se refere ao edital, ela ficou bem abrangente. Praticamente todos os temas que nós temos no CPC são abordados, temos que ter uma visão bem geral da disciplina. E alguns pontos também me chamaram a atenção positivamente quanto a certas expressões que foram sendo utilizadas. Vejam, no finalzinho de Direito Processual Civil tem a expressão métodos adequados para a solução dos litígios, para falar de arbitragem, de conciliação, de mediação, do sistema multiportas. Então já é uma nomenclatura atualizada, porque eu, por exemplo, fiz faculdade na década de 90, era comum naquele tempo ter uma visão de que, por exemplo, a jurisdição era uma atividade puramente estatal e que, por esse motivo, a conciliação, a mediação que já existiam deveriam ser tratadas como métodos alternativos, não como métodos adequados ou métodos equivalentes, como constou de forma correta no edital atual para a prova do ENAM. Então é isso, me apresentei aqui nessa aula de apresentação em Direito Processual Civil. As nossas próximas aulas, elas serão em blocos de meia hora, trarei questões para que nós possamos enfrentar eventualmente, e material de apoio também, tá? Então, quanto às aulas posteriores, vamos seguir um cronograma e elas serão ainda gravadas e disponibilizadas, tá? Mas essa, como eu disse, e repito mais uma vez, é uma aula de apresentação. Falei um pouco da composição da banca dessa prova do ENAM. O formato também já foi definido já dei uma olhada também, além da banca, também em relação aos tópicos de Direito Processual Civil. Então vamos lá, o que poderíamos pensar nesse mar de assuntos, né, que temos em Direito Processual Civil. Eu comecei falando que o nosso edital fala na matéria em justiça multiportas, em sistema multiportas. Esse é um termo muito adotado atualmente no meio acadêmico, e bem essa visão de que atualmente não devemos verificar apenas a jurisdição estatal como uma forma de resolver litígios. Nós podemos resolver os litígios por outros mecanismos, como esses já mencionados, a conciliação, a mediação, a arbitragem, e daí essa expressão sistema multiportas ou justiça multiportas. É possível realizar justiça não apenas pelo aparato estatal,
também por outros institutos como esses. E nesse ponto é importante destacar as diferenças que temos entre a conciliação, a mediação e a arbitragem. Até mesmo temos as normas fundamentais do CPC e logo no artigo 3º, o artigo 3º caput do CPC, ele fala do princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas os parágrafos desse artigo 3º estimulam a solução consensual por meio da conciliação, mediação e também se fala até mesmo na arbitragem. Então vamos diferenciar primeiro a conciliação e a mediação. O nosso Código de Processo Civil, ele até autoriza que no curso do processo possamos ter audiência de conciliação e mediação, inclusive no procedimento comum, que veio a substituir o antigo procedimento ordinário. Essa audiência é regulada pelo artigo 334. O CPC coloca essa audiência como obrigatória. Pelo Código de Processo Civil, o artigo 334, parágrafo 4º, ele somente prevê duas situações em que essa audiência não vai ser realizada. Uma delas, pela letra da lei, é quando ambas as partes peticionaram informando desinteresse nessa audiência de conciliação e mediação. E a segunda hipótese é quando o direito em questão não permitir uma solução negociada entre as partes. Então, não sendo essas duas hipóteses, em princípio, a audiência de conciliação e mediação vai ser realizada no procedimento comum. Mas isso não impede que, antes mesmo do processo ser instaurado, os envolvidos possam procurar um centro de conciliação e mediação e, nesse centro, tentar resolver eventual litígio. Agora, qual seria, em princípio, a diferença da conciliação com a mediação, do trabalho de um conciliador e de um mediador? E aí vem o nosso artigo 165 do Código de Processo Civil, artigo 165. Ele diz, artigo 165, parágrafos 2º e 3º, qual é a atribuição de cada um deles. 165, parágrafo 2º. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, ele pode sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então seria mais ou menos assim: houve um acidente de veículo de via terrestre, uma relação extracontratual, as partes resolveram ir num centro de conciliação e mediação. A conciliação aqui é mais indicada, pois não havia vínculo anterior entre os envolvidos, e o conciliador vai chegar, por exemplo, para um deles: me diga, por favor, você que se diz vítima, qual foi o seu prejuízo? Meu prejuízo foram 20 mil reais. Olha, você tem como dar um desconto, como parcelar? Porque se você jurisdicionalizar, isso pode levar mais tempo. Você vai ter custo de processo, custo advogado, dependendo, e às vezes você nem ganha na justiça. Eu posso então parcelar 20 mil em 10 vezes. Você que supostamente causou esse evento, você sabe que se for na justiça, você pode perder, vai pagar com correção monetária, com juros, às vezes não vai poder parcelar e vai sofrer a penhora na etapa de execução. Então o conciliador, ele tenta mostrar, sem constranger, as vantagens de chegar a um acordo. Esse é o trabalho dele, artigo 165, parágrafo 2º. E o 165, parágrafo 3º, prevê, por sua vez, o que faz um mediador. Diz esse dispositivo, 165, parágrafo 3º, o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Vamos pensar então uma relação entre A e B. Eles tinham, por exemplo, um casamento, uma união estável, houve um desentendimento muito grande, não falam mais entre si, mas é uma questão delicada quanto à guarda, por exemplo. Então o trabalho do mediador, em um primeiro momento, é tentar restabelecer o diálogo entre aqueles envolvidos. Olha, vocês estão magoados, estão machucados, mas a vida segue. E nesse caso específico é necessário verificar o que fazer com a propriedade do casal, em relação aos filhos e não sei o quê. Então ele tenta restabelecer o diálogo e a partir daí fazer com que os envolvidos entendam aquilo que está em jogo, para que eles mesmos possam chegar a uma solução. Então é um trabalho um pouco diferente aquele desempenhado pelo mediador. Então, quando se fala em sistema multiportas, que está, repito,
lá no edital de Direito Processual Civil para a prova do ENAM, você já tem delineado que esse sistema ele é composto pela jurisdição estatal, que nós vamos ter aula sobre isso futuramente. Nós vamos ter a conciliação e a mediação, e também se pode falar inclusive na arbitragem. A arbitragem que ela é regida por uma lei própria, a Lei 9.307/96, é a arbitragem que, para ser assimilada, é fundamental que nós tenhamos em mente alguns tópicos, tá? Primeiro tópico, o objetivo da arbitragem é desafogar o judiciário, evitar o judiciário. Mas vocês vão perceber que a lei de arbitragem, ela acaba limitando muito a atuação do árbitro. É certo, tá, que nem todo mundo pode participar de uma arbitragem. Um incapaz não pode estar participando de arbitragem. Você na arbitragem só poderia, pela lei pelo menos, tratar de direitos disponíveis pela lei de arbitragem. Claro que você eventualmente poderia ter na arbitragem uma empresa pública, poderia ter uma sociedade de economia mista, mas essa arbitragem, ela, para que possa se desenvolver, é fundamental que você tenha em mente que, para que ela inicie, temos que ter um gênero, convenção de arbitragem. E essa convenção de arbitragem pode ser de duas espécies. Ela pode ser a cláusula compromissória e pode ser o compromisso arbitral. É que às vezes a legislação usa a expressão genérica, convenção de arbitragem, quando queria se referir ou à cláusula compromissória ou ao compromisso arbitral. E vamos então à diferença entre elas. A cláusula compromissória é aquela de uma linha, normalmente, inserida em um contrato. E vai dizer assim: as partes de comum acordo neste contrato, que trata de uma compra e venda de mercadorias, estabelece que, se houver litígio, querem ir na arbitragem. Isso é a cláusula compromissória. O compromisso arbitral, que às vezes está até inserido no mesmo contrato, ou pode ser uma outra estipulação posterior, o compromisso arbitral é que vai estabelecer as regras da arbitragem. O compromisso arbitral é fundamental para o início da arbitragem. Às vezes, nem precisa ter a cláusula compromissória. Às vezes foi um acidente de veículo de via terrestre e depois que teve o acidente, que é uma relação extracontratual, A e B celebram um compromisso arbitral. O fundamental é o compromisso arbitral. O compromisso arbitral, por exemplo, ele vai identificar quem são os envolvidos, o que vai ser objeto da arbitragem, se a arbitragem vai ser de direito ou se vai ser de equidade, quem vai ser o árbitro, é possível escolher o árbitro, é possível escolher a quantidade de árbitros, sempre em número ímpar, é possível estabelecer uma calendarização. Ué, Rodolfo, essa calendarização, isso não é por meio de convenção processual, isso não está previsto no artigo 191 do CPC para a jurisdição estatal? Pois é, isso já está na lei de arbitragem desde a década de 90 para a arbitragem. Para a arbitragem é possível fazer ajuste ritual, é possível calendarização, isso no compromisso arbitral. E só com o compromisso arbitral é que nós podemos, de fato, iniciar a arbitragem. Mas, Rodolfo, e se o A e o B fizeram a cláusula compromissória, mas eventualmente eles não fizeram o compromisso arbitral? Bem, quando isso acontece, aquele que se sente prejudicado, normalmente ele desiste da arbitragem e ele vai jurisdicionalizar a questão. Ele pode, o A é a vítima, processa o B no judiciário. E, olha, juiz, eu estou processando e eu quero receber 50 mil. Então ele tenta resolver na jurisdição estatal. Agora, sem embargo de que, se o A realmente quiser arbitragem, mas o B não faz o compromisso arbitral com ele, o A pode processar o B, mas ele não está processando para receber os 50 mil. Ele está processando para que o B emita a declaração de vontade, celebre o compromisso arbitral com ele, porque se não fizer, a sentença do juiz togado vai valer como compromisso arbitral. Essa ação para o juiz dar uma sentença que valha como compromisso arbitral, ela não só está prevista na Lei 9.307/96, como o próprio CPC pontua que, se essa sentença for impugnada via recurso de apelação, a apelação não terá efeito suspensivo. A regra é a apelação no Poder Judiciário ter o efeito devolutivo e suspensivo, mas em algumas hipóteses não haverá o efeito suspensivo, como nesse caso, na ação que busca instituir a arbitragem
dê uma olhada depois no artigo 1012, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, repetindo, para começar a arbitragem tem que ter o compromisso arbitral. Se não há o compromisso arbitral, ou a vítima vai no judiciário pedir indenização, ou vai no judiciário com essa ação para instituir a arbitragem. E se conseguir, a sentença do juiz vale como compromisso arbitral e a arbitragem pode começar. A atuação do árbitro é diferente da atuação do juiz. Quando a arbitragem é iniciada, o árbitro, por exemplo, pode ter as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz togado, artigo 144 e 145 do CPC, mas o árbitro não tem poder de efetivação das suas próprias decisões. Então, por exemplo, eu sou árbitro, a testemunha faltou na minha audiência, e a testemunha é importante. Eu, árbitro, não posso determinar uma condução coercitiva da testemunha. Eu não tenho esse poder. Eu tenho que expedir uma carta arbitral, não é carta precatória, é carta arbitral, ao juiz togado, para o juiz togado inquirir a testemunha. E se o juiz togado designar uma audiência de instrução e a testemunha faltar, o juiz togado pode determinar a condução coercitiva, o árbitro não. Quando o árbitro der a sentença, nós vamos ver isso, a sentença dele vale como título executivo judicial, mas se não houver o cumprimento voluntário, a sentença arbitral é executada no Poder Judiciário. Então, só para chamar a atenção quanto a esses detalhes, uma vez iniciado o processo arbitral, ou para alguns procedimento arbitral, o árbitro não tem exatamente os mesmos poderes de um juiz togado. Mas, enfim, tramitando regularmente o processo arbitral, sendo proferida a sentença arbitral, o único recurso cabível se chama embargo de declaração perante o próprio árbitro, tá? Não há uma apelação da sentença arbitral, por exemplo. Mas ainda assim, mesmo que não haja o oferecimento dos embargos de declaração na arbitragem, o próprio legislador permite que alguns vícios possam ser alegados. O artigo 32 da Lei 9.307/96 enumera hipóteses de vício no processo arbitral, de vício na própria sentença arbitral. E ele coloca no artigo 33 dois mecanismos diferentes para que o interessado possa se valer. Repito, não havendo apelação da sentença arbitral, você pode usar um embargo de declaração ou um desses dois mecanismos que eu vou narrar agora para alegar vício no procedimento arbitral, que são aqueles indicados no artigo 32 da Lei de Arbitragem. A primeira hipótese é o interessado vir no judiciário, então eu fui condenado na arbitragem. Eu acho que teve um vício na arbitragem. Eu posso vir no judiciário, eu posso promover uma ação anulatória do procedimento arbitral no judiciário. O judiciário não pode reformar a sentença arbitral. Se o árbitro diz que tem que pagar 100 mil, o juiz togado não pode reduzir para 80, ele não entra no mérito da questão. Mas o juiz togado pode anular o processo arbitral, a sentença arbitral. Então pode ser proposta uma ação no judiciário com a finalidade de anular a arbitragem. Ou então, isso são 90 dias, que o que se sente prejudicado pode se valer. Ou então, se ainda estiver dentro desse prazo de 90 dias, se o vencedor já estiver executando a sentença arbitral no Poder Judiciário, como vocês sabem, a sentença arbitral é um título executivo judicial, assim indicada no artigo 515 do CPC. Não havendo cumprimento voluntário, o vencedor vai cobrar isso em juízo, vai jurisdicionalizar. E no cumprimento de sentença, a defesa do devedor se chama impugnação. Pois bem, se ainda estiver dentro do prazo de 90 dias, se o credor já estiver promovendo a execução dessa sentença arbitral, dentro dos 90 dias, o vício no procedimento arbitral pode ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença. É orientação do STJ que o prazo nonagesimal ele se refere às duas vias. Ou o que se sente prejudicado promove uma ação anulatória ou aguarda a execução e dentro dos 90 dias pode alegar tais matérias, vício no processo arbitral, dentro da impugnação. E aí a gente percebe, como eu falei há pouco, por que a lei de arbitragem ela restringe muito a atuação do árbitro.
A arbitragem é para desafogar o judiciário, mas dependendo, ela dá mais trabalho ao judiciário. Se tiver uma ação de instituir arbitragem, se tiver carta arbitral, se tiver ação anulatória da sentença arbitral, se tiver execução da sentença arbitral, isso acaba gerando mais processos ao judiciário do que propriamente evitando. Então, de qualquer maneira, foi bom, já que essa nossa aula de apresentação para a prova do ENAM são sobre tópicos mais essenciais. Então, academicamente falando, é um tema atual falarmos em sistema multiportas ou justiça multiportas, enumerando, né, a justiça tradicional, estatal, com esses equivalentes jurisdicionais, esses métodos adequados para a solução de litígios e pontuamos as diferenças entre cada um dos institutos, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Outro ponto a destacar, também já foi dito em entrevista, tá, por ministros e tudo mais, que o foco da prova deve levar em consideração um viés mais prático da atuação do juiz, inclusive direito processual civil, há previsão no edital, até mesmo tópicos como custas processuais. Então isso é bem coisa do dia a dia do juiz. E dentro da atividade do juiz, me parece muito relevante falar com vocês sobre o artigo 139 do Código de Processo Civil. Esse artigo 139 do CPC, ele não existia um equivalente dele na vigência do Código anterior. Então ele é realmente uma novidade do CPC, o artigo 139, e ele trata dos poderes do juiz, então me parece um dispositivo bem interessante, tá? Bem interessante para nós trabalharmos. Por exemplo, diz o artigo 139, inciso 1º, cabe ao juiz assegurar às partes igualdade no tratamento. Essa é a regra, o princípio da isonomia, porém, às vezes o tratamento é desigual na medida da desigualdade. Vou dar uma exceção a esse tratamento igual para todos, tá? Mas que é plenamente justificável. No nosso próprio Código de Processo Civil, o artigo 1048 fala da prioridade de tramitação de processo para aquele que é idoso ou portador de moléstia grave. Faz todo sentido. Afinal, é necessário que tenha uma agilidade maior para que o resultado do processo efetivamente possa ser útil à pessoa com direito. Então, tem esse tópico a destacar. Você tem, por um lado, como magistrado, 139, inciso 1º, dar tratamento isonômico às partes. Mas, claro, lembrando que às vezes o tratamento é desigual na medida da desigualdade. Voltando ao artigo 139, cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo. Isso também está previsto como norma fundamental do CPC, artigo 4º. O artigo 4º fala tempo razoável para a solução do mérito, incluindo atividade satisfativa, de onde se extrai que o artigo 4º não só fala do princípio constitucional que trata da duração razoável do processo, como também, ao mencionar solução do mérito, inclusive atividade satisfativa, ele também consagra o princípio da eficiência da prestação jurisdicional, que eu já vou voltar a falar com vocês sobre isso. Agora, o inciso 3º do artigo 139, cabe ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. O nosso código tem realmente uma preocupação com a boa-fé objetiva entre os participantes do processo e também a cooperação entre eles. Também são normas fundamentais indicadas no artigo 5º e 6º do nosso Código de Processo Civil. E havendo um comportamento desleal, o juiz tem como fixar multas punitivas para inibir a repetição de tais comportamentos. Não estou falando de astrentes. As astrentes são multas coercitivas, não são punitivas. Elas são tratadas, por exemplo, no artigo 537 e parágrafos do CPC. Mas elas não são para punir, elas são para estimular o devedor a cumprir a obrigação. As multas punitivas, elas têm os mais variados nomes. Você, por exemplo, tem multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ela tem previsão, por exemplo, no artigo 77. Tem previsão no artigo 774 do CPC. Tem multa por litigância de má-fé. Enfim, esses sim são exemplos de multas punitivas. Agora, o inciso que me parece o mais interessante desse artigo 139 é o inciso 4, porque ele foi questionado anteriormente no Supremo Tribunal Federal, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade,
E isso foi julgado pelo Supremo em fevereiro de 2023, relativamente recente, portanto, proclamando a constitucionalidade desse artigo 139, inciso 4. Esse dispositivo prevê: cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que têm por objeto prestação pecuniária. Isso foi questionado no Supremo, se, por exemplo, isso não estaria sendo um retrocesso, porque a execução ela tem que recair sobre o patrimônio do devedor. Mas poderia o juiz, com base no 139, inciso 4, determinar medidas executivas atípicas, como, por exemplo, a apreensão do passaporte ou da carteira nacional de habilitação, e foi dado como exemplo isso, tá? Na petição inicial que deflagrou essa ação direta, foi dado como exemplo. E se o juiz defere uma medida executiva atípica, impedindo o devedor de prestar concurso público enquanto não pagar a dívida para o credor? Isso não é nem um pouco razoável, por sinal, porque se o juiz defere nesses termos: olha, enquanto você não pagar o seu credor, você não pode prestar concurso público. Olha, isso não tem razoabilidade alguma. Primeiro, a Fazenda Pública não tem nada a ver com a história, ela faz o concurso para selecionar os melhores candidatos e ela não pode, então, se valer dos melhores profissionais. E outra coisa, se em tese o sujeito é concursado e recebe dinheiro, é mais fácil para ele pagar a dívida do que permanecer sem trabalhar. Então isso não tem nenhum tipo de razoabilidade, esse caso. Mas o da apreensão do passaporte, da carteira de habilitação, esse já acontece com alguma frequência no judiciário. E o Supremo julgou que, claro que o tema foi polêmico, tá? Por exemplo, o MPF, nesse processo, se posicionou pela inconstitucionalidade, mas o Supremo concluiu pela constitucionalidade. Essas medidas atípicas podem ser deferidas e o principal argumento foi o que nós falamos há pouco: o princípio da eficiência, da efetividade da prestação jurisdicional, que isso cria uma sensação de insegurança na sociedade. O judiciário dar uma sentença favorável e a sentença não ser cumprida por aquele que foi derrotado. Então, pelo princípio da eficiência, sim, o juiz pode determinar medidas atípicas e não apenas isso, tá? Nessa mesma decisão, o Supremo criou alguns estándares, tá? Para como o juiz deve atuar. Então, em princípio, o juiz só vai botar medidas executivas atípicas quando, por exemplo, as típicas não se mostrarem adequadas ou eficientes. Então tem que ter, entre aspas, como se fosse um exaurimento das medidas executivas típicas previstas em lei. Por exemplo, astrente é prevista em lei, penhora é prevista em lei, prisão civil do devedor de alimentos é prevista em lei. Primeiro temos que tentar as medidas típicas, em vez de já botar logo as atípicas. Tem que ter o contraditório prévio, tem que ter um reforço na fundamentação do ato decisório, tem que ter uma razoabilidade também na situação concreta. Então são alguns parâmetros estabelecidos no Supremo para que esta norma possa efetivamente ser aplicada, tá bom? Vamos dar prosseguimento. 139, inciso 5, sobre os poderes do juiz. Como disse, norma que não existia no Código anterior. 139, inciso 5, cabe ao juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Então está dizendo que o juiz deve promover a autocomposição preferencialmente com conciliadores ou mediadores. Não está proibindo o juiz de fazer conciliação ou mediação. Eu me recordo quando o Código estava em vacatio legis, nós magistrados temos uma carga horária a cumprir para o CNJ de assistirmos palestras, nos atualizarmos, e aqueles que lecionam nesses cursos para magistrados, eles também têm que ter cursos de formação, formação de formadores. Às vezes a sigla é FOFO, fez o FOFO, o curso de formação de formadores, e me recordo conversando com uma magistrada, ela assim: Rodolfo, pelo CPC, nós juízes não podemos mais fazer conciliação e mediação. Eu falei: não, pelo CPC podemos fazer, preferencialmente com conciliadores e mediadores, mas não havendo conciliador e mediador na localidade, nós podemos fazer. Não tem proibição nesse artigo 139, inciso 5. Porém, um detalhe: a doutrina tem uma resistência quanto a juiz fazer mediação. Porque na mediação, como nós vimos, o trabalho do mediador, o mediador tem que restabelecer o diálogo e tem que fazer as pessoas envolvidas
entenderem o que está acontecendo, porque há um vínculo anterior entre elas. Então a doutrina faz uma crítica que o juiz não deveria fazer mediação porque ele estaria tendo conhecimento prévio dos fatos que, se não houver uma solução consensual, ele próprio vai julgar depois. Ele estaria tendo a sua imparcialidade maculada. Enfim, mas é uma questão acadêmica. Na nossa legislação não há restrição para o juiz fazer tanto a conciliação como a mediação. O artigo 139, inciso 6º, ele fala também que o juiz pode dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova. Imagine então, em uma AIJ, audiência de instrução e julgamento, tem uma ordem preferencial. Primeiro você escuta o perito, se for o caso, os assistentes técnicos, depois depoimento pessoal do autor e do réu, depois testemunhas do autor e do réu. Só que às vezes o autor, o advogado está presente na audiência, haveria o depoimento pessoal do autor, ele escreve, manda um WhatsApp, liga, ele, autor, diz que está a caminho, que vai atrasar, o juiz verifica que tem toda uma pauta de audiências depois, então ele, juiz, decide, fundamenta, olha, eu estou alterando a ordem de produção dos meios da prova, nós vamos fazer primeiro o depoimento pessoal do réu, para a gente não ficar perdendo tempo aqui, depois eu começo a escutar as testemunhas do autor, as testemunhas do réu, quando o autor chegar eu faço o depoimento pessoal dele. Então está aí um exemplo claro de ele, juiz, alterando a ordem de produção dos meios de prova. No inciso 7, também cabe ao juiz exercer poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além de segurança interna dos fóruns e tribunais. Bem aquilo, é uma audiência de instrução e julgamento que é pública, é presencial, e, por exemplo, às vezes, eu já tive audiência assim, era uma carta precatória, eu era o deprecado. Um dirigente sindical, era de algum sindicato de servidor, ele tinha sido denunciado por um crime, um suposto crime. E no dia que ele ia ser ouvido, o interrogatório, foi por carta precatória, chegaram lá, 100 sindicalizados para mostrar apoio ao dirigente sindical. E aí eu expliquei, olha, eu sou o deprecado, eu vou fazer só esse ato, vou devolver para o deprecante, mas eu não tenho como, embora a audiência seja pública, não tem como colocar 100 pessoas, a sala de audiência não comporta. Então podemos fazer o seguinte, nós podemos colocar, são 20 lugares, botam 20 pessoas sentadas, botamos mais 10 pessoas em pé, e com isso nós vamos fazer a audiência, estou exercendo o poder de polícia, porque se eu colocar todo mundo, nem cabe todo mundo aqui dentro. Então o juiz não teve problema, aceitaram, foi feito tudo tranquilamente, tudo pacífico, mas se houvesse problema, seria o caso de requisitar força policial, por exemplo, tá? Mas não deu, nesse caso meu, não deu nada de errado. Eu até hoje, mais de 20 anos como magistrado, nunca tive que requisitar força policial, nunca fui representado no CNJ, na corregedoria, então satisfeito, né? O nosso trabalho aqui é servir, o nome é servidor público, né? É para servir o público, não criar problema com o público, né? Então é isso. Então, continuando o artigo 139. Agora no inciso 8º. Também cabe ao juiz determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquirir sobre fatos da causa, hipótese que não incidirá a pena de confesso. Então, também, eventualmente, uma audiência para inquirir as partes sobre determinada situação. Inciso 9. Cabe ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e saneamento de vícios. O nosso processo tem a carga, um caráter instrumental. A lei exige uma forma. A lei fala que hoje a contestação e a reconvenção devem ser na mesma peça. É o que está dizendo o caput do artigo 343. Mas, por acaso, o patrono ele apresentou uma peça contestação e uma peça reconvenção, foram protocoladas no mesmo momento, no mesmo instante. Só que são peças distintas, o que viola a literalidade do artigo 343 do CPC, que fala que deveriam ser na mesma petição. O juiz pode, conforme o caso, conforme prevê esse artigo 139, inciso 9, o juiz pode sanear vícios processuais. Eu, juiz, posso convalidar aquele determinado vício se entender que o ato atingiu a finalidade, se não está causando prejuízo a ninguém. Então, reforçando o caráter instrumental do processo. E temos ainda o inciso 10, prevendo que quando o juiz se deparar com diversas demandas individuais, o juiz deve oficiar o MP, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados, a que se refere o artigo 5º da Lei 7347 de 85 e 82 do CDC, para que, se for o caso, tome ciência
e promovam alguma demanda coletiva em vez de permanecer essa situação de pulverização das demandas individuais. Então, como mencionei, foi dito em entrevista que a prova do Enem teria um viés prático também. E nada mais prático do que saber o que o juiz pode fazer em cada processo. E daí a relevância de nós trabalharmos todos os incisos desse artigo 139 do Código de Processo Civil, tá? Então nós começamos a falar sobre sistema multiportas, conciliação, mediação, arbitragem, todos os tópicos estão no edital de Direito Processual Civil. Atividade do juiz, também, principalmente a análise do artigo 139, ainda sobre a atividade do magistrado. O magistrado deve atuar no processo de forma imparcial. E quando um magistrado é imparcial? Ele é imparcial quando não é nem impedido e nem suspeito. Mas, Rodolfo, quais as diferenças entre impedimento e suspeição para entender essa diferença? Nas duas hipóteses, o juiz não deve atuar no processo, nem na de impedimento, nem na de suspeição. Mas é que, nos casos de impedimento, é como se fosse usado um critério, entre aspas, objetivo. Você, juiz, não pode agir nesse processo porque você é impedido por um critério objetivo, que eu vou tratar alguns com vocês. E, por outro lado, a suspeição, que tem as hipóteses no 145, a suspeição é muito mais vaga, é muito mais subjetiva. Então, por exemplo, 145, inciso 1º, a suspeição do juiz quando ele é amigo íntimo ou inimigo das partes ou dos seus advogados, quando é amigo íntimo ou quando é inimigo. Então, vamos pegar o nosso exemplo mesmo. Às vezes tem pessoa que você não gosta, mas o que seria o inimigo? O inimigo é aquele que planeja contra, que deseja o mal. Às vezes você não gosta de uma pessoa, mas você não quer ter relacionamento com ela. Pode ser um ex-amigo, um relacionamento que foi tóxico para você. Você não quer ter mais contato, mas ao mesmo tempo você também não deseja mal para a pessoa. Então é difícil falar o que seria exatamente inimigo. E da mesma forma, amigo íntimo. O que é amigo íntimo? É aquele que você recebe em casa. Ontem e hoje, por exemplo, um pai que eu não conheço veio trazer um menino de 11 anos que é amigo do meu filho da escola. Então ele conheceu a casa, conhece a minha casa, mas não é meu amigo íntimo, nem um conhecido. Um amigo conhecido, assim por dizer, mas conhece o meu lar. E às vezes você tem pessoas que você conversa, você se abre, que você gosta de estar, considera, mas a pessoa, por exemplo, nunca foi na sua casa. Então você vê que é difícil explicar o que é amizade, uma amizade íntima. Eu mesmo, quando faço minhas audiências, eu pergunto às testemunhas que foram roladas. O senhor é parente do autor que arrolou o senhor? Porque se o senhor for parente, o senhor não é testemunha, o senhor é informante. Testemunha é compromissada a dizer a verdade, informante não. E aí eu pergunto, o senhor é amigo da parte autora ou da parte ré que te arrolou? Aí a pessoa fala, eu sou amigo, sou amiga. Eu falo, mas é um amigo íntimo ou é um mero conhecido? Porque aí eu espero a pessoa responder, não, eu sou amigo íntimo. Aí eu falo, então você não pode ser testemunha, você vai ser informante, vai ser ouvida como informante. Não, eu sou um amigo meramente conhecido. Então o senhor é testemunha, está obrigado a dizer a verdade sobre as penas da lei. Então é só para mostrar, é uma linha às vezes difícil separar, é um critério subjetivo que pode justificar quando a pessoa pode ser inquirida como testemunha ou informante, ou quando um juiz é suspeito ou não é. É muito tênue, tá? Então vejam, todos os casos de suspeição do artigo 145 são exatamente nesse sentido. Vejam, por exemplo, o inciso 2º. O juiz é suspeito quando ele recebe presente que tiver, de pessoas que tiverem interesse na causa. Presente, mas qual o valor do presente? Às vezes acontece de final de ano, eu lido na área federal, a Caixa Econômica deixa a agenda física, ela nem fala comigo, ela deixa no cartório, dá aí para o juiz. Já aconteceu também no passado, o perito, no final do ano, ele chegou, não, doutor Rodolfo, o perito queria falar com o senhor. Eu falei, claro, deixa eu só terminar isso aqui, que eu estou aqui com um atendimento aqui. Aí o cartório falou, o perito, ele não pôde aguardar, que ele está visitando outros cartórios, mas ele deixou um vinho para o senhor. Eu não pedi vinho, não me falaram que ia deixar vinho, o perito não é parte do processo, mas e aí? Agora não posso mais nomear aquele perito? Então, são coisas bem subjetivas quando o juiz é suspeito. Já agora falando do impedimento, o impedimento é um critério objetivo.
Por exemplo, tem hipótese de impedimento que eu, Rodolfo, não posso julgar casos de meu empregador. Eu posso ter um vínculo seletista para a universidade, por exemplo, e tem. Dou aula em uma universidade privada há mais de 20 anos. Se cai hoje um processo que uma das partes é essa universidade privada, eu tenho que me dar como impedido, ou se eu não percebi, a parte tem que alegar, porque mesmo que eu possa julgar contra a universidade, qualquer um vai interpretar. O Rodolfo vai julgar favorável a ela, porque o Rodolfo não quer ser mandado embora, quer ganhar o salário dele pela faculdade privada. Então o nosso código coloca como causa de impedimento um critério objetivo que eu não posso julgar casos de um empregador meu. Eu posso ter um vínculo seletista por uma entidade, uma universidade privada, por exemplo. Também não posso, eu sou impedido de julgar casos em que eu já tenha atuado em outro grau de jurisdição. Então imagine, eu estou trabalhando em primeiro grau, dou uma sentença. De sentença cabe apelação. Só que um desembargador saiu de férias e eu fui convocado. Eu fui convocado para compor o quórum lá. É um caso que eu já dei sentença em primeiro grau, a parte que foi vencida recorreu à apelação, a apelação cai comigo como juiz convocado no tribunal, como relator. Eu tenho que me dar como impedido a parte alegar. Eu não posso atuar como magistrado em mais de um grau de jurisdição. Então é um critério objetivo, também estipulado no artigo 144 do CPC. Além disso, gente, há outras diferenças também do impedimento e da suspeição. Primeiro ponto, como que você argue o impedimento e a suspeição? Em princípio, você tem que trazer uma peça nesse sentido. O juiz até pode se dar como impedido ou suspeito de ofício, mas não fazendo, isso é necessário que seja alegado por uma das partes. No código anterior, nós usávamos uma peça denominada exceção. Exceção de impedimento, exceção de suspeição. Esse que nem tem uma contestação. A peça se chamava exceção de impedimento, exceção de suspeição. Só que o artigo 146 do CPC, ele trata dessa peça e não dá mais nome a essa peça. Então, como é um hábito dar nome às petições da própria petição, é um hábito, petições mais importantes, você colocar um termo, contestação, vem interpor recurso de apelação, vem apresentar exceção de pré-executividade. Então a sugestão é você colocar vem arguir impedimento, ou vem apresentar arguição de impedimento, arguição de suspeição, tá? Para chamar a atenção que é uma peça importante. Então a forma de alegar não é mais por exceção de impedimento ou exceção de suspeição, é uma peça intitulada arguição de impedimento, arguição de suspeição. Agora, gente, tem um detalhe. A suspeição, se não for alegada em 15 dias pelo interessado, 15 dias contados da ciência da causa de suspeição, se não alegar em 15 dias, o juiz deixa de ser suspeito, Agora, o impedimento não. O impedimento, por ser mais grave, por ser um critério objetivo, o impedimento pode ser alegado a qualquer momento. A qualquer momento você pode alegar o impedimento. E ainda que já tenha sentença transitada em julgado, você pode até mesmo alegar o impedimento em sede de ação rescisória. A suspeição não, mas o impedimento pode ser alegado até mesmo depois do trânsito em julgado em sede de ação rescisória. É uma hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 966, inciso 2º do CPC. É um tema que eu gosto, porque quando fiz a minha prova para magistratura, em 2002, foi a única vez que eu fui para a prova oral e passei na prova oral. Fui aprovado muito novinho, tinha 25 anos à época, mas eu sempre falo com os alunos, foi um período de expansão do judiciário e nós tínhamos muitos concursos. Então, às vezes, puxa, fui aprovado novinho, eu me esforçava, mas nós tínhamos, por exemplo, naquele tempo, aqui no estado do Rio de Janeiro, 2 concursos de juiz do TJ do Rio por ano, 2 concursos de MP do Rio por ano para promotor, 2 concursos para a Defensoria Pública do Estado do Rio por ano, um concurso para juiz federal a cada 1 ano e meio. Então, era uma quantidade de concursos muito maior do que nós temos na atualidade. Mas são ciclos, tá? Também tem época que o pessoal envelhece, aposenta, surgem mais vagas. Então, isso são ciclos que de vez em quando tem mais oferta, menos oferta, enfim, se ajustar que o momento certo chega. Mas eu estou querendo dizer só,
a minha prova oral foi uma prova muito tranquila. E um dos temas sorteados era sobre impedimento e suspeição. E eu fui falando impedimento, suspeição, comecei a falar essa questão até para que a ação rescisória pode ser usada para alegar impedimento. E enquanto o examinador ele não te tira a palavra, se é um tema que você se sente mais confortável, você vai explorando o tema, até o momento em que ele chega, se for o caso, estou satisfeito. Mas aí você já ficou 10 minutos falando de um tema que você fica confortável, né? O tempo do examinador para fazer um questionamento sobre algo que em tese você pode não dominar bem, esse tempo diminuiu. Então o mesmo examinador, por exemplo, o tempo que ele tinha para perguntar sobre processo civil e previdenciário, era o mesmo examinador desembargador. Eu estendi mais com processo civil, que é a parte que realmente eu gosto, me sinto mais confortável, que ele só me fez 2 perguntas de previdenciário, e as 2 perguntas também bem tranquilas para responder. Então, só comentando sobre a atuação do dia a dia do juiz, temos os casos de impedimento e suspeição que vêm com mudanças em relação ao código anterior. Não só as hipóteses que geram impedimento, que geram suspeição, mas também a própria forma de arguição. E ainda quero destacar, quando o juiz ele reconhece o seu impedimento, a sua suspeição, o processo não muda de juízo. Eu atuo na primeira vara. Se eu sou impedido, o processo não muda da primeira vara, mas tem que verificar quem é o juiz tabelar. Muitas vezes o juiz tabelar é o sequencial. O da segunda vara é o tabelar da primeira. Então, da segunda que vai lidar com esse processo da primeira. Porém, se o juiz negar o impedimento à suspeição, isso é encaminhado ao tribunal. E o tribunal é quem vai julgar se o juiz é impedido ou suspeito. Ainda sobre esse tema, eu só queria lembrar que as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição também são aplicadas em relação ao membro do Ministério Público e até a servidores. Então, às vezes, o problema da parte do advogado não é nem o juiz. A inimizade é em relação ao servidor. É possível arguir um impedimento ou uma suspeição, conforme o caso, até mesmo de servidor, conforme preceitua o artigo 148 do nosso Código de Processo Civil. Tudo bem? Então, meus caros, falamos sobre o artigo 139 do CPC, e dentro do artigo 139 também acabamos trabalhando, a atuação do juiz e os casos que o CPC atualmente prevê, 144 e 145, que o juiz é impedido, que o juiz é suspeito. Mas o último ponto aqui, para nós encerrarmos essa aula de apresentação aqui na Verbo Jurídico, um último ponto que me parece muito interessante mesmo, e também do dia a dia acontece muito, é sobre essa temática sobre efetividade da prestação jurisdicional, e eu vou voltar no artigo 139, inciso 4, quando nós mencionamos que o juiz pode determinar medidas executivas atípicas. Ao lado das atípicas criadas pelo juiz, nós temos típicas que são disciplinadas por lei. Agora vejam na redação do 139, inciso 4, que o legislador usou o termo medida indutiva, coercitiva, mandamental ou subrogatória. E na legislação passada, nós falávamos apenas em meios coercitivos e meios de subrogação. Não falávamos em meios mandamentais, em meios indutivos. Então, uma preocupação que eu tenho é quanto à questão formulada em caráter conceitual. Ainda que tenha um formato de múltipla escolha, você pode ter uma questão conceitual. Eu lembro de muitos anos atrás, uma prova para Ministério Público Federal, primeira fase objetiva, assinale a alternativa correta, que sinaliza hipóteses de exceções instrumentais. Exceção instrumental é sinônimo de defesa processual. É quando você alega tópicos de processo, tipo ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, falta de pressuposto processual. Isso são exceções instrumentais. Não, letra B, pagamento. Pagamento não é defesa processual, é defesa material. Então, se vem uma pergunta conceitual, eu tenho essa preocupação de você não estar acostumado com determinada expressão. Então, vamos lá. O código anterior falava em meios de subrogação e meios de coerção. Meio de subrogação é chamado de execução direta pela doutrina. É um mecanismo previsto em lei ou fixado pelo juiz que permite que um terceiro
cumpra a obrigação que o devedor deveria cumprir. Por isso, o termo é execução direta. O foco é no resultado. Alguém pode cumprir aquilo que o réu não está cumprindo. Então, quando se fala em penhora online, eu, juiz, estou fazendo a penhora online no Cisbajude. Se tiver dinheiro na conta, vai ser penhorado. Eu não estou esperando o devedor indicar os bens. Eu próprio estou, entre aspas, instrumentalizando o cumprimento da obrigação. Outro exemplo, execução de alimentos. Às vezes o devedor ele é funcionário público, ele tem emprego privado. O juiz oficia o empregador para fazer um desconto em folha de pagamento. Em vez de pagar o dinheiro, o valor cheio para o juiz, para o servidor pagar os alimentos, o empregador já faz o desconto. Então já desconta 15% para pagar para o menor. Isso é um meio de subrogação previsto em lei, assim como a penhora online também, que é o artigo 854 do CPC. Agora, o que seria um meio de coerção? Um meio de coerção, ele é também chamado de execução indireta. No chamado meio de coerção, na verdade, eu quero criar um mecanismo, ou usar um que a lei prevê, que o devedor prefira cumprir a obrigação do que ele ficar exposto a esse mecanismo. Então, quando se fala em astrentes, aquelas multas do artigo 537, astrente não é para punir, é para compelir o devedor a preferir cumprir a obrigação do que ficar exposto às astrentes. Uma prisão civil do devedor de alimentos. O devedor pode ficar receoso, mas eu vou preso, melhor pagar os alimentos do que ser preso. Esses são os meios coercitivos. Estou dando 2 exemplos de meios coercitivos previstos em lei. Também já dei 2 exemplos, penhora, desconto em folha de pagamento, 2 meios de subrogação previstos em lei. Agora, o que vem a ser medida indutiva? O que vem a ser medida mandamental? Essa expressão medida indutiva, ela também é chamada de sanções premiais ou sanção premial. As medidas indutivas, tema da moda em processo civil, e quem escreve muito bem sobre isso é o Mazzola, tá? Foi até a tese dele de doutorado, publicada na versão comercial. Sanções premiais ou meios indutivos previstos em lei. É quando a lei prevê um estímulo se você cumprir a obrigação. Se você cumprir a obrigação, você ganha vantagem. Então, é uma sanção que cria um prêmio, premial. É sanção no sentido de estar previsto em lei. E estimula você, induz você, devedor, a cumprir a obrigação. Exemplo, em um procedimento munitório, o réu é citado para cumprir a obrigação em 15 dias. Se ele cumpre a obrigação em 15 dias, ele, réu, não paga custas e os honorários caem pela metade. Isso é um meio indutivo. Na execução de título extrajudicial, o executado é citado para pagar em 3 dias. Se ele paga em 3 dias, a vantagem, os honorários são reduzidos em 50%. Sempre que a lei cria um estímulo para o devedor cumprir a obrigação, isso é chamado de meio indutivo, sinônimo de sanção premial. Não há nenhum problema na lei estabelecer meios indutivos. O que a doutrina questiona é se o juiz pode criar meio indutivo. Esse artigo 139, inciso 4, diz que sim, mas pensem juntos comigo. O A tem uma dívida com B de 100 mil. Aí eu, juiz, falo para o B, vou criar um meio indutivo atípico. Se você, devedor, pagar em 10 dias, você tem desconto de 40%. Eu, juiz, posso fazer cortesia com chapéu alheio? Então não tem nenhum problema a lei criar um meio indutivo. A questão é se o juiz também pode criar. Esse ponto só para refletir. Tem um autor chamado Marcos Minami. Ele é a maior autoridade, digamos assim, em meios executivos. Inclusive, a tese do doutorado e a dissertação do mestrado foram sobre esse tema. Ele se posiciona contra meio indutivo criado pelo juiz. E da mesma forma, o mesmo autor, Marcos Minami, também se posiciona contra a possibilidade de meio mandamental. Eu também concordo com ele nesses 2 tópicos, tá? Também não acho adequado meios mandamentais. É até uma questão que a doutrina discute, se realmente existem meios mandamentais. O que seriam esses meios mandamentais? Mais ou menos assim, se você não cumpre a minha decisão, você vai preso por desobediência. Aí você vai dizer assim, mas Rodolfo, isso não seria bom para viabilizar o cumprimento da obrigação? Só que tem um problema, porque o que mais tem é descumprimento de decisão judicial. Quando tem a execução da sentença ou cumprimento de sentença,
é porque o devedor não cumpriu voluntariamente. Então toda a execução de título judicial vai dar margem a um crime de desobediência. Eu deferi a tutela provisória. O réu não cumpriu a tutela provisória antecipada. Ele vai preso? Era para tirar o nome do Serasa e ele não tirou, vai preso? Então eu tenho que ter critério, senão eu vou sair prendendo todo mundo. Se não cumprir decisão judicial é crime, todos os casos então vão gerar crime de desobediência. Porque alguns casos poderiam prender e outros casos não. Eu já trabalhei muito tempo em juízo com competência criminal. Era uma procuradora da República. Ela tinha hábito de, às vezes, de lesões que a União sofria até 10 mil reais. Naquele tempo, isso tem muitos anos, ela falava que era bagatela, porque a União não tem que executar todas as dívidas. Então, ela fazia um parâmetro, isso os tribunais vedam, tá? Mas ela fazia um parâmetro que, se não compensa a União cobrar um valor pequeno, também não justifica ter um crime processado se a lesão à União foi de 100 reais. Então ela fazia sempre pedido de arquivamento, quando tinha uma lesão a um determinado valor. Mas eu peguei um caso da mesma procuradora que ela denunciou. Eu fui falar com ela, ué, que critério? Você às vezes tem a União sendo vítima de 5 mil, pede o arquivamento. E agora a União foi vítima de 50 reais e você denunciou? Que critério é esse para eu entender? Por que esse teve denúncia e o outro não teve? Então é um pouco nesse sentido. Por que esse caso a minha decisão não foi cumprida e gerou uma prisão civil e no outro caso não gerou? Enfim, então são algumas considerações que eu quis trazer para vocês nessa aula de apresentação aqui na Verbo Jurídico, tá? As demais aulas de processo civil, elas vão contar com material de apoio, nós vamos enfrentar questões em algumas delas, tudo isso preparando, de uma forma bem abrangente para a prova do ENAM que se avizinha. E qualquer dúvida que você tem em direito processual civil, só não pode ser caso real, porque a Loman me proíbe de tirar dúvidas de casos reais, mas dúvidas processuais você pode encaminhar para a própria Verbo ou então pelo Instagram, no meu perfil, que é Rodolfo_Cronenberg_Hartmann. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Fala meu aluno, fala minha aluna. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Gente, olha só, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sigam-nos no Facebook e sigam-nos também no Instagram. Lá vocês vão ter notícias e vão receber informações importantes para exames de magistratura. E se você ainda não nos segue, nos siga agora aqui também no YouTube. Aqui você terá aulas e conteúdos muito relevantes para ti que quer seguir se preparando. Olha só, não perde tempo e te inscreve logo no curso do ENAM. O nosso curso, ele não é só aula, ele é uma verdadeira imersão para o Exame Nacional da Magistratura. Gente, muito obrigado por estarem conosco e eu te espero aqui nos nossos cursos. Não esqueça que Exame Nacional da Magistratura é aqui na Verbo.